odeio, cara, eu odeio. Pô, falar nada com nada, nada com nada. Aí tu quer saber de proposta. Aí tu quer saber de vivência. Vamos aí, temos que mudar. Mas mudar o quê? Mudar o quê? Fazer isso Tu como? veio da onde? É. Tu sabe o que é não ter uma passagem do trem? Tu sabe o que é ficar? Tu sabe o que é te tirarem quase 3 anos o trem expresso? A minha heroína morreu com 4 tiros de fuzil na cabeça, tá ligado? No bairro do Estácio. Num bairro onde que tinha uma câmera. E que essa câmera era a responsabilidade do Estado e ela tava desligada. Eu vejo em relação à população que há muitas pessoas que, tipo assim, estão um pouco, como eu posso dizer, despolitizadas, assim. E estão desanimadas com a política. Por exemplo, entra governo, sai governo, você acaba vendo casos de corrupção. Uhum. E isso acaba desanimando muito da população. Como fazer para essas pessoas se ligarem como motivar essas pessoas assim a interagir com a política, a saber que acreditar na política e nos políticos. Então, seja você o político que você gostaria que tivesse. Minha tropa, já dizia aquele ditado: nem muito bonito pra te dar trabalho e nem muito feio pra te fazer passar vergonha. Apenas nota 8 podcast. Fala, Minha Maurício. tropa. Então, a gente tá aqui, cara, com um convidado muito especial. Ele uma tá pessoa que forçando tem... a voz. Ele tá forçando a voz, olha. Tô te imitando. Mas, enfim, um cara que tem uma moral muito grande aqui na nossa Zona Oeste. Vem fazendo um trabalho muito bonito. Hoje, agora, tá vindo como candidato a deputado estadual. Por favor, se apresente. Cauã Lopes. Fala aí, galera. Boa noite. Tamo aí. Não tem uma moral tão grande, não. Tô construindo ela ainda aí, né? Porque, sim, a gente tá aí... Não, que isso. Na nossa região você tem, sim. Não, então, acho que a gente tem construído isso muito num processo desde a nossa adolescência, né? E acho que fazendo isso coletivamente. Então, não fui um dos melhores alunos para chegar até as notas 8. Mas consegui atravessar o ensino médio com uma outra perspectiva, né? Acho que através da arte, da cultura, enfim, dos projetos das escolas e agregando uma galera que também se reconheceu através da arte e da cultura, entendeu? E aí acho que isso que me fez olhar a Zona Oeste de uma maneira diferente, assim, para esses corpos aí jovens que começam a ser potencializados desde a sala de aula. E aí é isso, eu vou me encontrando nesses caminhos aí, nessas andanças. Isso é legal. E você vê um pouco da importância dessa questão da cultura já na juventude, né? Já na escola, né? Você pegar os jovens e já incentivar a cultura. Isso é bem interessante. Cara, é porque a cultura transformou a minha vida, entende? Acho que eu hoje, durante o período de 2021, foi um dos períodos mais diferentes da minha vida, porque eu tive a oportunidade de começar a fazer poesia no vagão de trem. Caramba. Comecei a acompanhar alguns amigos meus, Guilherme Odin, a galera que toca no vagão de trem. E aí eu comecei a ter essa sensibilidade, onde encontro alguns amigos que também começaram a fazer slam, numa perspectiva mesmo de olhar, de ir em casa começar a falar suas poesias, suas tristezas, suas dores. Desculpa interromper, mas isso é bem antes de iniciar com a questão da política, né? Isso é... Muito? Que isso? Eu comecei no processo cultural em 2016, né? Caramba. Na verdade, foi junto, né? Porque teve a ocupação das escolas em 2016, onde lá dentro eu consegui entender um pouco sobre o que é cultura, né? O que é olhar para a escola para além do ir para a escola, lanchar, estudar. E aí eu acho que eu comecei a, de fato, morar na escola em 2016, só para trazer uma lembrança. Todas as escolas, a maioria das escolas do estado, né, no segmento de ensino médio técnico, estavam sendo ocupadas pelos estudantes porque, de fato, tinha muitas situações referentes ao sucateamento da educação, né? Professor com salário atrasado, servidor da limpeza, né? Tinha merendeira sem salário, salário atrasado. E aí a gente unificou essa pauta, porque se interfere no profissional da educação, também interfere na gente, porque sem capacitar eles, a gente também não tem capacitação, né? Você não tem... E aí eu lembro de uma citação que me toca muito até os dias de hoje. Meu professor abrindo uma folha de papel 40 quilos com a matéria.
porque não tinha toner pra recarregar a caneta. Aí ele virava assim, ó, agora anotem isso. Eu falei, cara, que isso, que absurdo, como assim? Cadê o material mínimo? O básico. O básico, sabe? O Pra básico poder que era pra escrever ter. no quadro. E aí a gente acabou, cara, isso não dá. E aí aquelas filas absurdas pra poder merendar. E aí eu falei, cara, não tem como. E aí a gente ocupa a escola, a gente fica 45 dias morando na escola. E a gente Caramba. reivindica ali. A gente só sai dali quando a Secretaria de Educação do Estado resolver esses problemas, porque interferem no nosso futuro. E aí, a partir dali, com meus 15, 16 anos, eu me tornei presidente do Grêmio Estudantil da minha escola, professor Vilma Tanásio, primeiro presidente do Grêmio. E aí foi ali que eu consegui ter autonomia junto com a galera do Grêmio em fazer projetos culturais, tipo flash mob, debate sobre a visibilidade dos corpos LGBTs na escola, o debate também sobre a importância das mulheres, né? E aí eu acho que a gente foge muito do que a Secretaria de Educação dá para a escola, que é um projeto político, pedagógico engessado. E aí a escola tem que seguir, ó, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo. A gente não, a gente também quer pautar o que a gente quer aprender. Um pouco mais de diversidade, né? Claro, pô, acho que é isso. E então a gente começa a revolucionar a escola de 2015, que foi quando eu entro no ensino médio, até 2017. E aí em 2017, em 2015 foi meu primeiro ano no ensino médio, 2016 meu segundo ano que teve ocupação, em 2017 eu me formo e foi em 2016 que foi as eleições, né? É aquela loucura, né, de primeiro turno, aí é Freixo e Crivella, e aí é onde eu encontro Marielle, e aí, né, enquanto candidata, fiscalizando e propondo propostas para educação durante esse período do vendaval, das ocupações, enfim, das organizações sindicais da educação, do CEP, dos sindicatos, dos professores. E aí eu encontro Marielle ainda em vida, né, mais numa perspectiva de observar, porque também eu conto meus 16 anos, era uma criança, né, um jovem, um adolescente. Muito jovem já nesse... Não tão integrado nesse assunto político. Não, acho que eu comecei a pensar muito sobre a política na escola mesmo. Pra mim, ser votado numa chapa com 943 votos dentro da escola, isso já era uma revolução absurda. Porque exercer democracia ali dentro, a galera sair da sua sala de aula, pô, vou votar na chapa tal, pô, a chapa do Cauã, pô, a galera... Era chapa verde e chapa preta na minha época. E aí a gente fez, pô, quase 1000 votos, assim, dentro da escola. E oferecendo propostas. Pô, a gente quer, sei lá, verba com o diretor para comprar uma mesa de ping-pong para gerar torneio. A gente quer colocar rádio na escola, porque durante o recreio a gente coloca música, e da música já gera um grupo de dança. E aí que a gente começa a apresentar em outras escolas. E aí começou, bum, aí veio flash mob, 300 alunos, 400 alunos. Chama a galera de fora para poder dançar, chama a galera de fora para poder coordenar, traz palestrante. E aí foi em 2016 que eu ganhei meu primeiro prêmio internacional. Prêmio Prudêncio Espírito Comunitário. A gente conseguiu arrecadar, durante esse processo de Grêmio, 1.400 litros de packs de água para a população de Jardim Gramacho, que na época era do lixão, né? E aí estava desativado, mas muitos resíduos químicos ainda estavam presentes naquele território. E aí é isso, questão insalubre, esgoto a céu aberto, criança, ferida, mosca. E aí eu acho que a gente começou a sensibilizar que a nossa escola ela também deveria fazer política de maneira interna para o nosso bem viver mesmo, né? E aí é isso, a gente sai de um cenário da ocupação, reivindica, consegue a vitória, mas também a gente queria dar continuidade a tudo que a gente construiu, de dentro para fora. Porque eu acho que a política é isso, né? A gente constrói uma construção... Não, realiza uma construção de conscientização coletiva. Sim. Né? Se a gente está aqui pensando o que é a Zona Oeste pra gente, o que tem hoje de problema, e o que a gente consegue solucionar a partir do coletivo, e a gente externa para fora. E aí foi isso que a gente fez. E a parada mais revolucionária é porque, cara, a gente tinha 16, 17 anos. Sim, eu ia perguntar isso. Tipo, você muito jovem, já meio que no olho do furacão mesmo, fazendo isso, indo pra um lado, indo pro outro. Deve ter sido uma loucura, né? Cara, eu perdi o aniversário da minha mãe, vocês têm noção. Perdi o aniversário da minha mãe, que eu tava na ocupação. Ela ficou brava contigo. Ficou demais, cara, porque ocupação da escola, a gente, pô... E é plenária, e arrecadação de alimento pra poder comer, pra poder... Você conseguia dormir nessa época, cara? Porque é uma correria.
Às vezes sim, às vezes não, porque ocupar, quando a gente fala sobre isso, né? Ocupar, resistir, lutar pra garantir, é muito nesse lugar mesmo do cansaço, né? Sim. Do que é estressante, algo que nos deveria ser ofertado de uma maneira tão simples, é uma coisa que você vai dando murro Tem em que ponta de batalhar pra faca. poder conquistar. Cara, a gente precisa entender que tudo que a gente faz é política. Quando a gente sai pra comprar um pão de 25 centavos, tem um imposto que vai pro Estado. Quando a gente compra uma água, tem ali a isenção de imposto dessa água, né? E aí eu acho que a gente precisa pensar, como é que o Estado faz com que o trem funcione? Como é que faz pra... Da onde que vem o dinheiro para poder pagar o professor? Da onde que vem o dinheiro para poder pagar a merenda que a gente come depois que a gente sai da sala de aula? E aí acho que é isso. E a gente precisa pensar, se a gente consome do Estado, né? Se a gente consome e volta pro Estado, acho que o Estado também precisa nos devolver o mínimo, que não são coisas básicas, que é educação, cultura, lazer, emprego. E aí acho que não é demais a gente cobrar essas coisas com excelência, porque a sociedade nos cobra todo dia que a gente tem que ser bom o suficiente, ou que a gente tem que provar que a gente é bom o suficiente. Então a gente, enquanto cidadão, a gente também tem que ir. E aí eu me coloco à disposição pra colocar, pra bancar o papo reto mesmo, porque Sim. eu acho que é isso. A gente, enquanto jovem, tem que falar, cara, se a gente tá se construindo pra ser excelente dentro da sala de aula e pra, enfim, se formar enquanto cidadão, a gente também tem que exigir excelência do Estado. É o mínimo, pô. A gente quer ter a seguridade também de, pô, minha mãe passou mal, vou lá pro UPA, ter alguém que possa atender, ou ter um remédio que possa... Entendeu? Tem um remédio disponível na farmácia, que é uma coisa que, tipo, quase nunca tem. Exatamente. Verdade. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar isso. E se a gente não pensar enquanto juventude, aí, meu irmão, a gente vai ter que se organizar de outra forma. E aí eu não sei. Porque agora a gente tá tentando trilhar através da juventude, né? A juventude da Vila Aliança, a juventude do Senador Cesarão, Camará, do Cidador Camará, Cesarão. a galera do Batam. Então, são outras juventudes de diversos outros territórios que vivenciam outras realidades, mas também que têm um ponto em comum, Em comum. que é a Zona Oeste, assim. A Zona Sim, Oeste, ela é a maior concentração de riqueza, mas ela é a última a ser investida. Exato, aqui me dá a impressão, como morador também da Zona Oeste, que aqui é meio que esquecido, sabe, pelo Estado, é meio que deixado de lado. Uhum. E, enfim, é muito estranho, tá ligado? Porque eu vejo diariamente muita gente que tem talento e não é avisado pelo Estado. Você tem essa impressão também? Enfim. Então, a gente... Eu comecei a pensar nisso quando eu saí do ensino médio, né? Eu acho que a própria invisibilidade que dão pra juventude hoje, que é preta, periférica, que é do rap, que é do slam, que às vezes ainda tá no vagão de trem e tá fazendo o teu corre, garantindo o seu direito de sustento, de sobrevivência, ela é invisibilizada porque essas realidades não são vistas como realidades sujeitas de suas próprias histórias. Não são vistas por quem? Por quem deveria reger as condições mínimas para, enfim, garantir Sim. esses direitos, entendeu? Então, assim, quando a gente vê a proibição de artistas periféricos nos vagões de trem, É bizarro. sem outras alternativas de pontos culturais para que essas pessoas que hoje fazem do seu sustento de vagão em vagão, e aí a gente vê a proibição, mas a gente também não vê a alternativa de destinar esses corpos para darem continuidade às suas artes, isso aí é a evidência de que esses corpos não são sujeitos à garantia da cultura, à garantia do sustento, à garantia do trabalho e renda. Porque eu tenho um amigo que ele é do vagão de trem, e ele fala, olha, eu tenho prazer de tocar porque eu vejo o semblante do trabalhador, do proletariado, do cara que trabalha todo dia, que, enfim, nessa situação caótica, tem o mínimo de arte e cultura. E aí, o simples gesto de aplaudir, o simples gesto de sorrir, de rir, de se divertir, numa fração de minutos, eu já volto pra casa realizado, mesmo que eu ainda não tenha batido a minha meta. E isso bate grandão pra gente, porque a gente tá falando de um jovem que tem 14, que tem 18, que tem 19, que tá utilizando dessa arte, dessa ferramenta pra comprar seu arroz com feijão, tá ligado? E aí, acho que a gente precisa entender que a política precisa olhar pra essas pessoas. E eu falo de maneira sincera mesmo, não é olhar só em ano eleitoral, não, porque independente do resultado,
eu já tenho meu destino traçado, que é a minha galera que vai estar tocando a cultura periférica na rua, na praça, com a Batalha da Elianto lá na Padre Miguel, com a galera do Cultura Zona Oeste. Então, assim, pra gente que é sobrevivente, a gente já tem alternativas traçadas. Pô, se não der certo aqui, eu vou pra lá, se não der... Entendeu? Então, eu acho que a cultura, que a política hoje pra gente, e eu digo pra gente que acho que o peso vai fazendo com que nossas costas vão circulando, porque é muito jovem aqui, muita história aqui, assim. Falar, Cauã, tô contigo, pô. É deputado, hoje tá vindo, foi vereador, veio vereador em 2020, hoje tá como deputado, candidato, mas é porque a história de muitas pessoas se reconheceram, de muitos jovens se reconheceram a partir da tua história e impulsionou vários outros jovens, entendeu? E aí eu fico muito feliz porque é falar da política da maneira que ela deve ser falada, sabe? É isso, assim, arroz com feijão, é isso, é sair pra comprar pão, pô, a gente conseguir se organizar pra fazer um sarau, pra fazer um slam, pra tocar uma ideia, pra sorrir, pra se divertir, pra também não se organizar de maneira independente, mas se organizar de maneira independente e conseguir um corre também, né? Porque acho que é isso, né? A gente não quer só fazer a revolução no território, mas também tendo a conta pra pagar. Acho que a Emicida fala muito isso e Belchior também, né? É muita gente querendo mudar o mundo só com água na geladeira. E aí como é que a gente faz? Acho que é muito isso. Depois que a gente passou da pandemia, a gente atravessa hoje milhões de pessoas que estão, enfim, milhões de mulheres estão voltando pro soro de leite para alimentar seus filhos, ou, sei lá, fazendo sopa de osso para poder sustentar sua família, ou para poder alimentar sua família. Então a gente precisa entender que essa questão de sustento atravessa muito sobre cultura, né? Cultura gera renda, cultura transforma a família, cultura sustenta a família. Então a gente precisa entender que é isso, assim. Que é essa juventude que está fazendo cultura, que está também formando sua família, precisa ser visibilizada. E eu acho que esse lugar, que quando tu traz pra mim, pô, tu sente isso, eu sinto isso hoje. Hoje, agora. Às vezes as pessoas falam, caraca, pô, tá grandão, né? Pô, 15K no Instagram, caraca, pô, fala bem, pô, tá te vendo na televisão, pô, 14 segundos, tocou grandão no meu coração, viu alguém, um preto, um jovem da Zona Oeste. Mas, pô, não sabe as batalhas que a gente trava cotidianamente, porque às vezes a gente se pergunta, pô, será que eu sou suficiente pra estar aqui mesmo? Ou será que esse espaço é pra gente mesmo? Por isso, quando a gente fala de ocupar a política, é porque esse espaço não foi pensado pro nosso corpo ou pra nossa narrativa. Não foi pensado. Porque se fosse pensado, a gente teria, sei lá, a tia do X-Tudo se candidatando e entrando. Ou a tia do açaí, ou, sei lá, o jovem do vagão de trem se organizando pra estar na política e entrando, né? Sim. Ou, sei lá, várias pessoas da arte, da cultura, da economia familiar, galera do interior de estado descendo pro centro do estado e tendo essa oportunidade. E a gente tá falando dessa juventude, sabe? E aí, as mulheres pretas, galera indígena, essa diversidade a gente não tem. Hoje, o que a gente hoje tem na política, majoritariamente, é corpo branco, velho, de 3, 4, 5 mandatos e nada muda, assim, sabe? E é sempre os mesmos, É né? sempre aquela Sempre mesmice. os mesmos. Sempre, sempre. E aí, assim, a gente não quer que essas pessoas percam seus privilégios. A gente quer que essas pessoas reconheçam seus privilégios e que entendam que é importante se a gente ter uma diversidade na política, até porque, quando a Marielle, antes de ser assassinada, ela fala que o espaço da representatividade ele é muito importante, ele é fundamental, mas, para além disso, é importante a gente pensar onde nosso povo vai estar daqui a alguns anos e precisa estar vivo. Então, eu acho que é isso. É a juventude marcada para viver. E aí, que tipo de juventude? São várias, né? E aí, essa juventude do interior de estado, é a juventude da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Sul, que precisa se reconhecer nas suas diferenças, mas caminhar juntas. Se unirem, isso. né? Eu acho que a gente precisa fazer isso. Uma dúvida, assim, eu vejo, como você citou no início, parece que o Estado, ele dá um conteúdo meio que engessado para a escola, e assim, e a escola pública, na minha visão, já não tem um ensino tão bom, assim, o ideal, e assim, eu vejo que na maioria dos jovens, eles não se interessam tanto na questão da política. Como botar na cabeça desses jovens que é importante sim falar de política, é importante se politizar? Através do Grêmio Estudantil. Não tem como a gente fazer um start inicial sem o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é o ponto crucial do ensino médio para os jovens, porque é como se fosse uma torcida do Flamengo e Vasco,
sabe? Caraca, eu vou montar uma chapa, vou montar, sei lá, 12 pessoas comigo, e aí uma vai ser secretária da cultura, a outra vai ser secretária de eventos, o outro vai ser o tesoureiro que vai cuidar do dinheiro, o outro vai ser o presidente, a vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, e a gente monta tipo como se fosse um presidente, um ministério, os ministros, e aí a administração de um país, só que aí é dentro da esfera de uma escola, né? Você vai ter o presidente que vai representar aquela escola numa atividade, né, para além do muro da escola. Você vai ter uma atividade cultural que o jovem vai fazer a festa junina, ele que vai escolher a playlist, ele que vai escolher a cor da festa. Gente, vocês não têm noção que isso é uma diferença. O jovem que vai escolher o cardápio. Sabe? A gente quer que o turno da manhã, o primeiro ano do turno da manhã, traga a paçoca, o outro vai trazer o refrigerante. Isso faz muita diferença. Porque aí você começa a gerar gincana, gerar pertencimento, sabe? E aí o professor começa a ter também outras oportunidades e também até uma ajuda de fazer com que esses jovens se entendam e se reconheçam como sujeitos de suas próprias histórias. Caraca, meu ensino médio foi marcante. Lembra daquela festa que a gente fez? Pô, foi maneiro, pô, o Grêmio. Então não tem como a gente fazer com que qualquer jovem tenha o interesse da política se a gente não começar pelo Grêmio Estudantil. Se você for ver hoje a oferta de fomento dos Grêmios Estudantis no estado do Rio de Janeiro, eu tenho certeza pra te dizer que não são com autonomia. Sempre uma intervenção de uma direção, sempre uma manipulação da Secretaria de Educação, não é de maneira completa e de maneira, tipo, por exemplo, independente. O jovem vai hoje pautar o que ele quer para a escola dele e ele vai debater isso coletivamente junto com a comunidade escolar. Isso não existe. Pode até existir de uma maneira muito genérica, mas eu acho que é muito importante a gente voltar com o que a gente construiu em 2016, que é isso, fazer os Grêmios Estudantis acontecerem, fazer essa competitividade positiva também, né? Pô, a galera que não ganhou, mas, porra, vamos construir com a gente, porque foi muito o que aconteceu com a gente. Mas não só conosco no Grêmio Estudantil do Vilma Atanásio, mas também no Mariquitana, no Albert Sabin, nas escolas ali em Campo Grande, no Hélio Pellegrino também. Então a gente teve esse diálogo coletivo com outras escolas. Pô, como é que funciona na tua escola? Como é que é o Grêmio da tua escola? Pô, Cauã, o Grêmio da minha escola toca... A gente conseguiu negociar o horário do recreio, aí de tal hora até tal hora toca a música. E aí, como é que funciona? Quem escolhe a música? A gente lança o Instagram do Grêmio e a galera lança a playlist e aí vai filtrando. Olha que bacana. Você volta pra casa ainda pensando na escola. E aí eu acho que é isso, assim. Acho que é importante a gente focar e valorizar não só o Grêmio, cara, mas valorizar o profissional da educação, o professor, dar autonomia pro professor, dar autonomia pro diretor, sabe? Eleições diretas pra direção, tipo, eu poder eleger o meu diretor. Pô, que massa, sabe? Então, é uma parada muito de inclusão e pertencimento, né? Tipo, você inclui aquele aluno no ambiente escolar, ele não tá indo como se fosse por uma obrigação, ou porque a família mandou, ou porque ele tem que ser alguém na vida. Ele tá indo porque, tipo assim, ele foi incluído naquele negócio, ele se sente pertencido, ele passou a gostar daquilo. Por mais que seja, tipo, um modelo ditador de aprendizado, que a gente tem aquela formação da cadeira, já lembra um modelo ditador, que o professor na frente e as cadeiras alinhadas. Tipo, por mais que seja assim, a gente consegue trazer essa questão de inclusão e pertencimento pro aluno. Aí o aluno consegue se enxergar, aí ele consegue baixar a guarda para tá conseguindo absorver também o que o diretor passa, o que um amigo também tá querendo passar, aquela conexão, ter aquela troca com o Grêmio. Isso é muito importante para, tipo, politizar também os jovens, trazer jovens mais conscientes para o mundo adulto, por essa questão do trabalho, essas coisas. Como você mesmo disse, na minha escola, quando eu saí do 223 na posse, eu fui pro Salim em Bangu. Pô, tinha Grêmio. Mas só que, tipo, era uma parada muito genérica. Resolvíamos pouca coisa e, tipo assim, não tinha aquela conexão. Autonomia. Não tinha aquela autonomia, não tinha coisa. E olha que, pô, é uma escola que, tipo assim, teve muita questão cultural ali. Teve muita... Envolvia bem a gente mesmo nessa questão cultural. Mas só que, tipo assim, era uma questão que mais a direção resolvia. Essa questão cultural não era muito por parte do Grêmio. Dependendo se isso fosse diferente, tinha feito mais
sucesso que eu digo em relação, assim, com os jovens que passaram por Sim. lá naquele momento, tá Sim. ligado? Eu acho que, tipo, é uma parada super necessária, essa Pô, inclusão, demais. essa conexão com o jovem pra tornar ele pertencente daquela escola pra ele, tipo assim, acabar absorvendo mais, E tá aí eu acho que ligado? foi muito. Você tocou num ponto muito importante, porque eu acho que é isso que a gente quer promover enquanto política pública, né? Porque eu acho que é isso. Muitas pessoas perguntam pra gente, pô, quantas propostas pra deputado estadual? Aí eu falo assim, acho que é muito do que Conceição Evaristo trazia pra gente. É fazer das nossas vivências uma leitura. E aí se torna escrevivência, né? Uma nova palavra. E eu acho que é muito isso. Tipo, por exemplo, se eu vivenciei algo que na educação pra mim mudou minha vida e me colocou nesse lugar da política, é porque deu certo. E por que a gente não pode Sim. replicar para todas as escolas estaduais, pré-técnicos? E por que a gente não pode fiscalizar? Poxa, imagina um deputado chegar numa escola e falar assim, por favor, eu gostaria de conversar com o presidente do Grêmio Estudantil? Olha isso. Massa, seria muito bom. Tipo assim, imagina um deputado. Não, O imagina, jovem ali, a equipe do jovem ali vai ficar como, caraca, não, imagina um posso nem deputado da conhecer o Assembleia deputado. Legislativa lá do centro, chegar no 223, chegar no 225 Mário Quintana e falar assim, boa tarde, meu nome é Calmon Lopes, sou deputado estadual aqui do estado do Rio de Janeiro, eu vim pra... Você já corrompe toda a hierarquia. Eu vim pra conversar com o presidente do Grêmio Estudantil pra entender se realmente se cumpre, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Poxa, tudo bem? Você tem autonomia aqui? Ah, seja sincero. Não, então, alguma coisa de errado. Exato. E são coisas simples, cara. É uma questão de protagonismo, que quando você se torna protagonista de qualquer coisa, você gera pertencimento. E quando você gera pertencimento, você acordar mais cedo para poder fazer aquilo de uma maneira melhor, você gera responsabilidade. E aí você começa a entender que a escola começa também a te gerar ferramentas para tu ocupar também o trabalho, né? Ocupar também uma oferta de um trabalho, né? A maneira de se portar, de se vestir, de acordar, né? A Sim. responsabilidade gerada. Pô, eu tive que acordar cedão para poder organizar uma festa lá na escola. Pô, eu tive que acordar cedão também, por quê? Porque eu já tenho esse histórico de acordar cedo na escola, mas também não porque eu tenho que ir para estudar. Eu tenho que ir para estudar, mas também eu tenho que ir para poder, sei lá, tem um clube do livro na sala de leitura, né? Tem um festival. Acaba que vai gerando um prazer no jovem mesmo em ir pra Exato, escola, ir né? pra Uhum. escola. Eu acho Acho que é que isso que a gente quer Esse construir. é um ponto muito importante que a gente tem que abordar e trazer. O prazer do jovem ir pra escola, porque, tipo, na comunidade a gente não sente isso Não tão sente. presente. Não sente, mano. Tipo, pô, eu já pulei o muro da escola. Caraca, aquele muro da Alzira, eu já pulei várias vezes pra ralar de lá, cara. Meu Sério. Deus. Não julgo. Gente, mãe, desculpa. Não Tá julgo. ligado? Mas já Não pulei julgo, porque eu várias já fiz vezes, também. tá ligado? Já Mas- pulei várias vezes pra ficar na praça comendo do nada. Já pulei, tipo, Mas esse nada. é o ponto. Tipo assim, o É o jovem... pertencimento, assim. É você gerar Tá o bom. pertencimento e o prazer mesmo no jovem e ir pra escola. Eu acho que no atual momento, assim, da forma que é feita, eu acho que o jovem não tem esse prazer, né, de ir pra escola. Pelo menos eu não via isso pelos meus Pô, colegas, né? A gente tem que resgatar isso, cara, e de maneira muito urgente, pô. Porque senão a gente perde essa galera pra outras coisas e, pô, não é legal. Uhum. A gente tem Você, tanto... você desperdiça potenciais, né? Eu vejo assim. Pô, que isso, assim. E aí, eu acho que entrelaça outras coisas. Por exemplo, é o protagonismo interno do jovem para a própria comunidade escolar, mas também a possibilidade da inserção dos projetos culturais do território. Que, por exemplo, se hoje voltasse o Nota 8 para as escolas, né? Por exemplo, vamos rodar o Nota 8 no edital para poder, sei lá, capacitar os jovens para, caso alguém queira fazer um podcast escolar, ou, sei lá, falar dos assuntos da escola, ou do Rio, do estado da educação. Como é que faço para fazer um podcast? O que precisa? Quais são os instrumentos? E aí, acho que trocar essa ideia... Imagina isso. Aí, ó, um coletivo de cultura, de teatro, tá na escola, num horário, no contraturno, dando uma capacitação. E aí, eu acho que é isso. As pessoas que moram no território vão estar fomentando e tendo subsídio de um local para capacitar jovens e adolescentes. E aí eu acho que a gente vai muito mais além, assim, além do pertencimento. É gerar perspectiva também de futuro
do cara também estar sentado um dia aí onde vocês estão sentados. Ou aqui onde eu tô sentado também. Pô, eu vi o Cauã em 2022, na última campanha do Lula. Pô, o moleque falou de uma maneira que eu super entendi. Hoje é deputado, hoje, sei lá, é deputado federal, hoje começou vereador, não entrou, começou deputado estadual, entrou, depois foi para deputado federal, começou jovem, pô, é importante, ó a trajetória. Pô, nunca escolheu que é da Zona Oeste, pô, cria do Cesarão, chegou, falou de comum mesmo, não ficou... Aí acho que é muito isso, né? Eu detesto candidato que enche linguiça. Odeio, cara, odeio. Pô, fala nada com nada, nada com nada. Aí tu quer saber de proposta. Aí tu quer saber de vivência. Vamos aí, temos que mudar. Mas mudar o quê? Mudar o quê? Fazer isso como? Tu veio da onde? Tu sabe o que é não ter uma passagem do trem? Tu sabe o que é ficar? Tu sabe o que é te tirarem quase 3 anos o trem expresso? Não sabe, pô. Mano, surreal. Aí tu quer falar de mudar o quê? Mudar o quê? Tu sabe o que é, sei lá, pô, sabe o que é o Mato Alto? Pegar o BRT no Mato Alto, pegar o BRT em Santa Cruz e ir até o Recreio pra trabalhar? Isso, não. E até a Alvorada? E da Alvorada ainda ter que pegar metrô tudo lotado? Não sabe. Sabe o que é, sei lá, enfrentar Brasil, ir até Coelho Neto, de Campo Grande até Coelho Neto? Não sabe. Sabe o que é, sei lá, passar fome? Não sabe. E vai mudar o quê, então? Acho que a mudança ela só vai ocorrer se um dia a gente já conseguir, se um dia a gente já passar por essas situações. Porque eu acho que é isso, assim. Se a Marielle, um dia, enxergaram na Marielle a potencialidade que ela era, é porque um dia a Marielle já vivenciou das dores de milhares de outras mulheres pretas daqui do Rio de Janeiro, sabe? E aí acho que é isso, assim. Gera esse lugar do legado, né? E aí eu não falo só de Marielle, eu falo muito dos nossos ancestrais que vieram antes de nós, sabe? Luiz de Gama, sabe? Dandara, Maria Carolina... Cara, gente, Maria Carolina de Jesus... Mano, escrevia em papel. Escrevia em papelão, gente. Escrevia um livro. Mano, a gente precisa falar que essa mulher que assim. A gente precisa entender que. É aquela questão que muitos heróis não são Reconhecidos, assim, entendeu? Né? E aí isso tem importância demais pra que a gente também tenha esse pertencimento da história. Que é isso, acho que o hino da Mangueira fala, né? A Sim. história que a história não conta. Exato. E aí, assim, eu tô exausto. Eu já cheguei no meu limite, assim. Eu tô ouvindo a mesma história desde o meu ensino médio, sabe? De que a gente só pode estar no banco de reserva. Ou que é novo demais para poder estar assumindo uma responsabilidade. Ou velho demais para poder tá pensando em política porque nada vai mudar. E aí eu acho que é muito isso. Tipo, meu pai tá com 72. Porque eu sou filho adotivo. Meu pai pegou Covid no período da pandemia, ficou entubado, aí está mais debilitado. Aí eu sempre me pergunto, poxa, será que vai valer a pena? Tô muito cansado, caraca, toda hora essa situação. Aí meu pai me faz sempre a seguinte pergunta: Cauã, se não você, quem? E se não hoje, quando? Aí isso fica martelando grandão na minha cabeça. Então acho que é muito importante a gente entender que é urgente a gente se apropriar da nossa realidade e começar a ocupar os espaços. E aí eu acho que é isso, é no podcast, é no palco, é na televisão, é nos livros, na literatura, é na política. E aí eu acho que a gente vai conseguir obter os avanços que a gente tanto espera, né? Que são coisas mínimas. As pessoas enxergarem que uma praça que não tem a devida iluminação, ela pode se tornar uma referência de um torneio de um futebol ou de um torneio, sei lá, de dança, por exemplo, ao ar livre com a galera da comunidade, né? E aí eu acho que a gente só vai fazer isso se a gente conseguir se reconhecer e depois se organizar, né? Porque entender um pouco da história, como você mencionou, o Samba da Mangueira é lindo, o desfile em todo, né? É a história que a história não conta, assim. E é aquilo, muitos heróis são exaltados que não deveriam ter sido exaltados e muitos heróis são esquecidos, entendeu? Que deveriam ser exaltados. Exato. É isso. É aquela questão, por exemplo, muitos heróis meus heróis, como mencionou aqui, não morreram de overdose, né? Não. Morreram lutando e, enfim, acho isso muito interessante. Eu digo que, pô, cara, o que eu vou falar às vezes é muito pesado, mas eu gosto de reafirmar isso. Eu vou até pegar essa fala também pra poder, pra botar também na minha rede. A minha heroína morreu com 4 tiros de fuzil na cabeça, tá ligado? No bairro do Estácio. Num bairro onde tinha uma câmera. E que essa câmera era responsabilidade do Estado e ela tava desligada.
E aí, revoltante. hoje eu fico me perguntando, não só hoje, mas o mundo fica se perguntando quem matou essa heroína. Não só a minha, mas quanto de tantas outras e outros, entendeu? Eu ia até perguntar isso. Você tá com aquela Aham. questão. Eu defendo a agenda Marielle Franco. É, a Marielle é uma referência pra você? O que ela representa na sua vida? Então, esse Pô, tá na cara que é uma referência. Eu esse quero que fale um adesivo, pouco esse sobre adesivo é isso. do Instituto Marielle Franco. Eles estão lançaram a plataforma desde 2020, né? E aí, a cada ano é dito esse compromisso de defender a agenda Marielle Franco, que tem um compromisso de reivindicar o legado e a memória dessa companheira que foi interrompida, mas também dar continuidade a tudo que ela construiu. Então, acho que a gente tem que ter peito para poder estar com isso aqui, porque é honrar o legado de alguém que foi interrompido. E a Marielle, sim, foi uma referência para mim, porque em 2017 eu fui para o Congresso Nacional de Juventudes, eu ainda era militante do movimento secundarista, e aí eu conheci a Marielle no Galpão Cidadania, de frente para o Cais do Valongo. Né? Era um congresso de juventude e tinha uma roda de mulheres pretas. E ali eu falei, caraca, meu Deus, cara, eu tinha acabado de me formar no ensino médio, muito jovem preto, muita mulher preta do black, aquelas roupas. Você se sente Falei assim, pertencido a gente, esse isso lugar. Tipo assim, existe? isso. Pô, Como é que é isso? Isso aqui Na é no moral. Rio mesmo. na moral, E aí eu falei, sente- caraca, que isso? Não sei nem falar o que eu tô fazendo aqui. aí eu lembro que eu não tinha celular na época, porque meu celular era um Samsung muito... Travava pra caraca, e bateria viciada, aquela Tipo loucura. pocket. Aí eu me sentei eu lembro que tava muito cheio. Eu me sentei naquelas escadas do galpão, porque são bem largas. E eu vi Marielle assim de cima. E aí quando ela terminou de falar, parecia que surreal, parecia que tava, sei lá, com o Papa Francisco ali. Só que, sei lá, parecia que tava com o Nelson Mandela, tá ligado? Eu falei, gente, eu quero ser que nem ela, tá ligado? Eu quero que as coisas que eu possa falar, impulsionar ou fazer na política, que as pessoas se sintam pertencentes a isso. Mesmo que estejam me conhecendo pela primeira vez, sabe? E aí, a partir daí eu comecei a acompanhar a Mari, né? Nas atividades que ela promovia no Buraco do Lume, né? Nas atividades da juventude. E aí comecei mesmo só a acompanhar de maneira orgânica, porque também ainda estava me formalizando enquanto jovem, enquanto militante, né? Entrando para um partido. E aí eu falei, pô, vou dar uma freada também, porque eu não sei qual é, né? Mas aprendi muito. Acho que aprendi muito ouvindo e indo nos espaços. E aí eu acho que isso me fez atravessar todos os obstáculos. Primeiro que é isso. Preto, da Zona Oeste, favelado. Da cultura. E não é de qualquer tipo de cultura, né? A cultura que é aceita, né? Que é a cultura favelada mesmo. É marginal, é do funk, é da dança, é que chega e reúne a galera, entendeu? Então, assim, é a cultura das massas. Então, isso já é um obstáculo para você se colocar à disposição para a política, né? Então, se eu vivenciei uma mulher que vem das margens, né? Que ocupou a PUC, né? Que se formou, que foi uma das vereadoras mais votadas do município em 2016, da Maré, da favela, lésbica. Falei, cara, é possível também. E aí, assim, você vê o legado, né? Interrompem uma, a gente faz nascer mais 4, mais 8. Interrompem uma, a gente em São Paulo, como em 2020, a gente elege a mulher mais votada do Brasil. Caramba. É uma mulher trans, que é a Erika Hilton. Foram 55 mil votos em São Paulo. Uma mulher trans, uma mulher que já passou fome, uma mulher que foi expulsa de casa, uma mulher que já foi prostituta, uma mulher que era cristã, né? E hoje se reivindica enquanto esse lugar do mais amor, menos ódio, né? E aí, eu acho que é criar um projeto político desses corpos que são invisibilizados, né? Como que tu mesmo disse, pra gente conseguir fazer essa reflexão. E aí eu acho que isso, Mari, significa pra mim a possibilidade de ser semente. Mas eu reivindico demais, cara. Eu reivindico demais. Eu queria muito essa mulher viva, tá ligado? Essa mulher ia ser presidente. Ia chegar a senadora, a governadora, não sei. Mas eu acho que o cargo de vereadora era pra ela
Era muita pouca coisa. Não digo nem pouca coisa, mas era o início de uma revolução. Porque nós tivemos Jurema Baptista, que foi a primeira vereadora negra do município, depois Benedita, depois Marielle. Sempre nesse espaço de uma. Hoje a gente tem 2 vereadoras negras, que é Tainá de Paula e Thaís Ferreira, né? Tainá de Paula é vice-diretora do plano diretor da cidade e Thaís Ferreira, presidente da comissão da criança e do adolescente. Mas assim, a gente ainda precisa de mais, cara. Representatividade. Pô, como que a gente só tem 2 mulheres negras no parlamento? Como que a gente só tem 6, 8 mulheres? Que isso? São 40 e poucos parlamentares na Câmara Municipal do Rio. É muito muito pouco. Muito pouco. Aí a gente vem aí esse escândalo do Gabriel Monteiro, cara. Pô, que isso, absurdo. E aí, assim, acho que a gente precisa também rever essa possibilidade que a gente tá vivendo um ano muito importante, que é o ano do voto. E eu acho que é isso. Esse ano é o ano que tá sendo um ano de aprendizagem para a população carioca, para a população fluminense entender que o voto é uma coisa muito séria. Porque enquanto os políticos usufruem dos seus privilégios, dos seus auxílios, olha as merdas que fazem, sabe? Pô, mandar uma criança falar que tá passando fome pra ganhar um views no Twitter. Mano, que isso? Ao invés de, fiscalizar, propor lei, É bizarro. sabe? E é isso. É o dinheiro dessa água que tá indo pro salário desse cara. Então, assim, acho que é uma vitória enorme quando esse cara é caçado, quando o mandato é caçado, e sendo por uma regência de mulheres negras, sabe? Assim, as mulheres... Eu participei no dia da cassação, né? Sentado lá na galeria. E eu vi a narrativa de todas as mulheres. Porque são narrativas de mulheres que não são visibilizadas. Que estão cansadas de serem assediadas por um olhar naquele parlamento, nos corredores. Ah, tu não era pra estar aqui. Ah, tu tá com essa roupa? Ah, diminui esse cabelo aí, pô. Teu cabelo tá muito armado. Ah, pô, de trança, pô, tá demais, né? Ah, pô, visibilidade, dia da visibilidade lésbica, pra quê? Sabe? Enquanto isso, sabe, parlamentar que nem aparece na casa pra poder votar projetos que interferem na nossa vida. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que a Marielle foi um ponto, não inicial, mas de continuidade de Jurema Benedita. E aí eu acho que a Marielle, ela é a personificação da atualidade, né? Porque vem ali do 2016, né? Ali no processo de segundo turno de Freixo com Crivella. Então, eu acho que a Mari vem na perspectiva da atualidade, né? No fomento das redes sociais, do fomento do Facebook, do Twitter, do Instagram. E aí, acho que agrega também essa juventude que tá na escola, né? Que tá no vagão de trem. E aí, começa a se reconhecer a partir desses corpos. E aí, eu acho que é isso. E aí, eu acho que eu fui um desses jovens que em vida... Hoje a Marielle é uma ancestral, mas em vida eu tive a oportunidade de escutá-la. E isso transformou a minha vida. E são essas coisas que ficam todas as vezes. Quando eu tô prestes a sucumbir, eu falo, caraca, vem essa fala dela. Caraca, é importante a gente estar organizado, é importante a gente estar junto. É importante a favela ocupar a política, é importante a juventude estar marcada para viver. E isso vai, ó. Recarrega suas baterias, né? Ah, é demais, cara. Tem noção. Ih, choro muito, pô. Sou muito chorão no meu quarto, então, pô. Pô, assisto um documentário, assisto um vídeo, pô, leio um livro, sabe? Alguma coisa que me remete à ancestralidade da África, pra eu poder ter o mínimo de conforto, né? De abraço, de carinho. Sim, entendo. Pô, além da Marielle, tem alguma outra referência? Quais são suas referências? Cara, eu tive a oportunidade de conhecer a Erika Hilton, né? Que é a vereadora trans, hoje é candidata a deputada federal lá em São Paulo. A Erika é extraordinária, é uma máquina. Eu fico assustado pra caraca, porque, cara, primeiro que vem de uma história incrível de superação e de contrapor, né, várias lógicas que a própria sociedade coloca, né? A Erika é uma travesti, se reconhece como travesti, né? Esteve no lugar da prostituição, se reconheceu enquanto mulher trans, já passou fome, foi expulsa de casa por conta dessa temática que é tão delicada e que a gente precisa também ter esse lugar do amor, do carinho enquanto família, né?
e debate isso com muita excelência, porque hoje ela é a presidente da comissão da violência contra corpos LGBT. LGBTQIA+, né? Então, assim, quando uma jovem trans vai para uma clínica pra colocar um silicone e aí pega fogo e os profissionais de saúde saem daquele local e deixam a mulher lá e ela morre por asfixia, isso é uma negligência de Isso. saúde, entende? E aí, quando a gente volta pro legislativo, para quem deveria defender a garantia desses direitos, e você se depara com um corpo que é semelhante do caso, e aí eu fico, caraca, é a seguridade de que é nenhum direito a menos, porque esse corpo já passou, ou vivencia, ou sabe o que a parcela dessa população passa. Sim. E aí eu consigo, por exemplo, entender, caraca, acho que vai ser encaminhado, acho que E aí me desperta aquele tesão de acompanhar na comissão. Pô, e aí? O que vai acontecer? Né? Será que vai ser mais um grau de impunidade? Pô, então, assim, eu gosto muito de Érica, gosto muito de Tainá de Paula, eu gosto muito de Thaís Ferreira também, que hoje é vereadora. Ricardo Lodge é um cara incrível também, que foi reitor da UERJ, implementou diversas políticas públicas. A gente estava falando aqui sobre políticas públicas da UERJ, né? O cara fez uma pequena revolução na UERJ, que a gente sempre fala, que foi auxílio moradia, auxílio creche, auxílio emergencial pra galera que é que durante a pandemia, né, entregou tablet, né, e diversos outros programas de políticas públicas, né. Eu também gosto muito da Thalíria Petroni, porque é uma hoje atual deputada federal. Ela foi vereadora em Niterói, mas foi professora. A trajetória dela começa na sala de aula, né, porque ela foi professora, né, e aí professora em pré-vestibular social. Antes de eu entrar para rural, eu fiz um pré-vestibular, mais nós, e aí eu consegui participar de algumas aulas específicas que ela teve ali a possibilidade de dar pra gente. Então, eu tenho muita familiaridade também com essa questão voltada para a primeira infância, para a educação. Em Maricá também acho que é muito importante. O Washington Kaká, o cara revolucionou aquela prefeitura com... Pô, você vai em Maricá, você não paga a passagem do ônibus, por exemplo. Tem o vermelho. Caramba. O vermelhinho. Que isso, cara? Amanhã eu tô indo pra lá pra poder, por exemplo, entender um pouco como é que funciona isso. Tipo, você não paga ônibus, é tarifa zero. Você entra e não paga ônibus. Caralho. É real, eu também muito fiquei real. assim. Mas isso é uma implementação desse cara. Ele, tipo, enxergar que o acesso à cidade ele tem que ser gratuito. E, tipo assim, não é daqui do centro de Maricá pra 5 quilômetros. Não, tipo, entra, sobe, vai. E eu falei, cara, e aí amanhã eu vou estar indo pra lá pra poder entender como é que isso se consolida pra trazer pro estado, assim. Não de uma maneira completa, porque a gente também tem um lugar também das limitações, mas também entender que, por exemplo, os ônibus alimentadores de bairro, por exemplo, né, do centro de Campo Grande até o bairro do Maravilha, né, os alimentadores, por que eles não poderiam ser tarifa zero? Porque levam o trabalhador do centro de Campo Grande até a sua casa, né? Ou, por exemplo, até um teatro, até um shopping. É importante entender isso, que o acesso intermodal de um bairro a outro, isso também pode ser um direito negociável. E aí, por isso que eu acho que isso aplicou muito bem em Maricá. E aí eu acho que durante esse governo que fez diversas revoluções. Então eu acho que já disse aqui várias outras personalidades que eu acho que eu tô me alimentando muito e entendendo muito sobre essas personalidades que hoje também estão se candidatando, mas também a gente tem histórico de luta, né? E histórico de luta de compromisso, tanto quanto o movimento negro, quanto mulheres, quanto LGBTs, quanto mesmo o acesso à cidade, como a garantia do direito da universidade, de políticas afirmativas. Então, assim, tem muita gente massa que nesse contexto tá me inspirando muito, inspirando esses jovens para serem também multiplicadores dessas políticas afirmativas. Isso, para mim, com meus 23 anos, não tem preço, sabe? E eu faço questão também de replicar essas pessoas para que a gente também consiga enxergar, né? Que tem muita gente boa fazendo muita coisa por aí, sabe? É isso.
É uma dúvida que eu tenho. Você começou a se politizar desde cedo, desde muito novo. Como foi a entrada na política e o porquê a escolha do Partido dos Trabalhadores? Ó, vamos por parte. Eu, em 2020, durante a pandemia, eu fui para um congresso e aí estavam debatendo sobre nominata, meu nome não estava pautado. E aí eu volto para Campo Grande, né? Porque esse acampamento foi em outro lugar. E aí eu volto para Campo Grande e os jovens falam, Cauã, acho que é muito importante a gente ter alguém que seja daqui, né? Da Zona Oeste, que seja cria daqui, que seja candidato a vereador. Aí claro, com certeza, vamos pensar em alguém. Aí nesse meio tempo, meu pai passa mal. Não. Nesse meio tempo, essa conversa, eu estava em Niterói, na casa da minha tia. Eu falei, não, beleza e tal. Pô, quando eu descer quando eu voltar pra Zona Oeste, a gente pensa sobre isso com carinho e tal. E a galera começou, enfim, a saracotear, né? Pensar, pô, vamos ver quem vai ser e tal. E aí o mais engraçado é que que a maioria dessa galera era a galera do ensino médio, do Grêmio Estudantil. Do Grêmio. Aham. Aí eu falava, cara, vamos lá, vamos. E é porque quando eu começo a construir, eu primeiro fui filiado ao PSOL. Uhum. Aí, enfim, a gente construiu, né, 1.000 votos, sendo vereador, quase 1.000 votos, né, sendo vereador, né. A gente não teve muito recurso, mas a gente teve muito gás, muita disposição, e acho que é muito isso, né. A gente teve tornar a esperança e verbo, esperançar é não ter medo, juventude marcada para viver. É, e aí acho que a gente reivindicava muito esse ligado da Mari. E aí a gente conseguiu alcançar quase 1.000 votos. E aí quando a urna abre, eu falo, caraca, 1.000 pessoas, é gente pra caramba. Muita gente. E aí a gente continuou dando continuidade ao trabalho do Cultura Zona Oeste, né? O Cultura Zona Oeste, ele surge em 2018, após o assassinato da Mari. A gente capacita jovem com dança e teatro, né? De maneira gratuita. Hoje a gente está no centro esportivo. E aí a galera começa a enxergar a possibilidade da gente estar ocupando a política. E aí fizemos 1.000 votos, quase 1.000 votos, e aí a gente construiu de 2020 até 2021 a possibilidade de transitar por partido. Foi aonde eu encontrei com o Lula. Você teve esse encontro com eu ele? a Anitta mostra o áudio, né? Eu mostro a foto. Que ela não teve foto ainda. E aí foi durante a pandemia, né? Em 2021, ano passado. Foi, se eu não me engano, dia 13 de julho, gente, muito Dia simbólico. 13. 13 de julho de 2021. Aí eu encontrei com o Lula. Vocês deram uma Legal. olhadinha. Vou mostrar pra câmera. Foi muito Fica à bom. vontade, ó. Foi show. E aí... Até subiu o brilho aqui, ó. E aí eu falei, cara, acho que é importante estar ocupando a política. Aí surgiu o convite pelo Partido dos Trabalhadores de vir candidato a deputado estadual. E aí eu falei, cara, eu preciso pensar porque o convite é importante, mas eu preciso entender quem é a base que sustenta esse projeto. Porque não é só, vem aí, tu é maneiro, tem uma história, já tem 1.000 votos, vem, é legal. Não, acho que a gente precisa também construir um projeto. E aí, foi nesse encontro. E o porquê do Partido dos Trabalhadores? O Partido dos Trabalhadores já tem um histórico de investimento das massas, né? E de construção de diversas políticas afirmativas, dentre o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, né? A construção de políticas de cotas, né? O ProUni, o próprio Enem. Então, que hoje são políticas que estão sucateadas pelo atual governo, mas também reafirmam também a inserção de diversos outros jovens durante a implementação do governo Lula e Dilma. Entre seus erros e acertos, a gente também precisa entender que entre erros e acertos tivemos avanços. E um deles foi tirar o Brasil do mapa da fome e tornar o Brasil uma das referências mundiais. O Brasil não mais sentava entre os milhões, mas sentava entre as maiores lideranças econômicas mundiais, né? E aí eu acho que a gente precisa também entender sobre a personificação da representatividade. Um cara semi-analfabeto, um cara sindical, né? Que não sabia ler e escrever, né? Tem um histórico, assim... Não, de familiaridade de um ser comum. Então, quando eu encontro com o Lula, eu acho que para além da narrativa foi o pertencimento de falar, cara, para além de tudo, se alguém que já passou fome, ou alguém que ainda não... enfim, um cara que
que organiza as massas já governou um país, por que eu não posso também chegar nesse lugar, Sim. né? Eu não penso em chegar a presidente ainda não, pelo amor de Deus. Mas quem Ainda sabe, né? Não, Exato. ainda não, mas tô aí humildezinho aqui, começando de baixo, para que a gente consiga construir esse projeto. Mas eu me senti muito pertencente. E aí, quando eu devolvi isso coletivamente, a galera, não é isso, vambora. E eu falei, tá bom. Aí me assustou um pouco e as coisas foram crescendo. Então a gente construiu essa candidatura hoje, que faltam 10 dias para se encerrar, a gente construiu desde 2021. E aí, eu acho que esse que é o motivo da galera tanto se pertencer ou se sentir pertencente a esse projeto. Porque ele foi pensado, ele foi cuidado, né? A gente cuida desse projeto político, de falar das nossas vivências com muito carinho. Então, acho que é isso, entendeu? Bem legal. Não 10 dias, né? Quando esse episódio Quando esse episódio sair, vai faltando alguns dias. 4 dias, se eu não me engano. Vai sair quinta-feira que vem. Ai, Então, caraca. então- Então, gente, ó, vão faltar 4 dias aí. Ah, Então é já isso. sabem, ó. É. É isso. Como é que tá a ansiedade? E Ai, não fala isso não. Não fala isso não, meu Deus do céu. Olha, eu não sei te dizer. Eu tô... Muitas pessoas já falam, Cauã já ganhou. O outro, Cauã, talvez eu acho que a gente não ganhe, mas a gente assume uma suplência. Ou que a gente consiga construir um quadro pra 24. Ou que a gente... 24 pra 2024 pra vereador. Exato. Sim. Ou se reafirmar no cenário político, ou pelo menos fazer com que os jovens entendam o seu lugar, independente de estarem na política ou qualquer outro lugar, né? Porque esse corpo já é existente. Eu não sei te dizer como é que tá aqui por dentro, assim. Mas eu acho que a esperança, ela paira pelos meus olhos, mas a racionalidade de que tá sendo... de que não é fácil, né? Porque é o estado do Rio de Janeiro inteiro. E aí, assim, a gente tá correndo muito pela Zona Oeste, correndo muito pela Zona Norte, né? Ali por Nova Iguaçu, pelo Meia, pela Penha, dialogando com outros jovens e com outros coletivos. Então, assim, parado a gente não tá. A gente já tem aí um grupo de voluntariados bem extensivo, mas eu não posso te dizer como que a gente consegue sair, porque a urna e o voto, ele precisa ser costurado nesses últimos dias. E eu acho que é isso. Eu acho que entrando, a gente constrói uma história e uma afirmação de que a Zona Oeste tem uma juventude que está assumindo esse lugar, essa responsabilidade de cuidar da vida de cada trabalhador e de cada trabalhadora, né? Evidenciar a cultura, que é muito importante, que acho que uma das nossas grandes reivindicações é o investimento cultural, né? A educação também, através da autonomia de cada jovem das suas escolas, e o emprego, né? E também o acesso à cidade, porque uma das nossas iniciativas em 2021, no início desse ano, acho que foi em fevereiro e março, porque foi a gente... Primeiro que já tinham suspendido os trens expressos no ramal Santa Cruz, né? E isso faz uma diferença grande pra gente, porque reduz o tempo de você chegar no centro da cidade, de você acessar um equipamento cultural, né? De você, por exemplo, chegar no trabalho. Porque, por exemplo, se você chegava a 1h30, a 1h, 40 minutos do centro da cidade, hoje você chega a 1h30. E aí, aquela pessoa que acordava às 5, Vai acordar mais hoje ela cedo. acorda às 4h30. E aquela pessoa que saia junto com o seu filho, né? O filho ia pra escola e ela ia pro trabalho, hoje ela não tem o privilégio de dar um bom dia pro teu filho. Isso, e aí eu acho que é sobre isso, assim. Eu acho que isso tem tudo a ver com a oferta do acesso à cidade, do transporte. Fora a violação do sucateamento dos trens, dos BRTs, né? Então, quando a gente lança o abaixo-assinado contra a tarifa do aumento dos trens e das barcas, e depois do retorno dos trens expressos, isso é uma grande vitória, porque a gente tem mais de 18 mil assinaturas só daqui da Zona Oeste. E a gente falou assim, cara, a galera tá reivindicando o retorno. E quando a gente delibera isso para a FETranspor, para os departamentos, para a Supervia, e aí a gente tem uma devolutiva muito bacana.
que é o retorno dos trens expressos, mas de maneira paliativa. Voltou de madrugada até mais ou menos aí Até 7 horas, 7 a- horas passa o último até aqui. 7 horas. E depois volta no horário de da pico, noite. de 5 às 6, É, mais ou menos. É um grande avanço? É um grande avanço. Mas não Mas foi não o que é na, como na antes. originalidade a gente pensou, né? A gente pensou mesmo o retorno do trem expresso. Até porque se eu quero ir para um teatro às 2 horas da tarde, como é que eu faço? Né? Eu vou ter que sair de casa às 11. Uhum. Absurdo, você perde muito em Que qualidade de vida. isso, cara, perde muito. Então, acho que a gente tá também, essa é uma das nossas propostas, né? A gente já conseguiu avançar bastante enquanto jovem, enquanto sociedade civil, né? Voltou, né? Isso foi uma luta que a gente conseguiu trabalhar junto com diversas organizações, mas a gente, como eu falei pra vocês, a gente quer excelência, a gente quer a volta dele por completo, porque aí a gente vai conseguir falar sobre um acesso à cidade digno. Conte mais um pouco sobre as suas propostas. Então, a gente tá com diversas propostas. Uma delas, não sei se vocês souberam que a UERJ veio para a Zona Oeste, né? A UERJ incorporou com a UESO. A UESO não era uma universidade. A UESO é um polo universitário, né? Não tinha autonomia estudantil, não tinha fundo, né? Não tinha pesquisa e extensão. Então, quando a UERJ e a UESO incorpora através da gestão do nosso antigo reitor Ricardo Lodge, a gente conseguiu fazer diversas implementações. Agora, o polo da UESO está no polo do Sara Kubitschek, que é a escola de formação de professores, né? Ali perto do Mário Quintana e do Miésimo, né? Do Miésimo, a escola do Miésimo. Tá em tramitação o polo independente da UERJ Zona Oeste, né? A gente não sabe qual é o rumo a se tomar. o rumo. Então, um dos nossos projetos de propostas, inclusive a gente até já lançou, que é a deliberação de verba para a implementação desse polo. Porque o deputado estadual ele tem emenda, né? Então ele consegue... Eu ia até justamente perguntar isso básico. O que faz um deputado estadual? Assim? Qual a Então, função? são duas funções. O deputado estadual ele tem como objetivo legislar, né? E aí como é que seria isso para uma linguagem mais acessível? É propor leis e pensar também ali junto com a sociedade civil o que está funcionando e o que não está. Então, por exemplo, se não está funcionando o trem da maneira do reajuste da Supervia, eu vou legislar a volta dos trens expressos de maneira imediata e vou botar isso em votação em plenário. Se votar, vai para o executivo. O executivo é o Estado, né? E aí acho que é isso, são duas funções. É propor leis e fiscalizar o executivo e o legislativo. E aí quem é o executivo e o legislativo? É o famoso Estado, né? O Estado é o governo, né? Então, por exemplo, eu fiscalizo o governo e todas as suas competências. Então, eu fiscalizo o hospital estadual, né, os teatros estaduais, as secretarias estaduais, né, então a Secretaria Estadual de Cultura, a Secretaria de Saúde. E aí, nesse contexto, eu vou propondo leis dentro da democratização através de um processo de escuta com a sociedade civil. Então, por exemplo, se a FUNARD, junto com a Secretaria de Cultura, promove um edital para audiovisual, eu vou pensar, ok, qual é o critério, quem são as pessoas que podem ser contempladas por esses 100 mil reais? A galera com CNPJ com MEI, com mais de 10 anos de trabalho, que tem estudo independente, que tem equipamento, blá, blá, blá. Eu falei assim, não, eu vou botar em plenário. Quero o reajuste desse edital, quero a democratização desse edital. Como é que é isso? Aí cabe legislar. Quero que a implementação orçamentária seja de maneira equânime, seja de maneira igualitária, para os recortes da Zona Oeste, Baixada, interior de Estado. Quero que não tenha exigência para CNPJ, porque, de fato, visando a desigualdade dos coletivos que não têm acesso à informação e nem subsídio para garantir que o CNPJ consigam ser contemplados por esse recurso e conseguirem realizar os seus trabalhos. Eu acho que é basicamente isso, assim, que enquanto essa competência nos cabe. Mas eu acho que é muito importante também, isso, assim, o que faz um deputado. Eu acho que nesse lugar do legislar e fiscalizar,
eu acho que é muito importante a gente também entender que nesse lugar é, o projeto de lei, ou legislar, ou fiscalizar, ele só vai dar certo se a gente fizer um processo de escutativa com o trabalhador. Então é por isso que a gente nunca saiu da rua, desde 2016. Por isso que a gente começa a se formalizar na rua. Por quê? Porque é a rua que nos forma. É ouvindo a tua história, é ouvindo o que dá certo e o que não dá, é dialogando através das nossas diferenças. Porque se eu vou, eu acho que... Não. Porque eu acho que vai funcionar... Não, mas acha de onde? Pesquisou de quem? Dialogou com o trabalhador que tá ali todo dia pegando o trem? Funciona mesmo? Porque, por exemplo, a gente teve uma conversa com alguns moradores que falaram, eu acho que é importante não voltar o trem parador de maneira total. O trem expresso de maneira total. Aí eu falei, mas por quê? Poxa, vai facilitar a gente chegar ao centro. Não, porque, por exemplo, tem gente que trabalha em Quintino, tem gente que trabalha em Cascadura. Eu falei assim, então vamos chegar num denominador comum? Vamos colocar, não só no contrafluxo, mas de fluxos. Num ramal, vem um parador, num outro só o expresso. Como que era? Era antigamente não assim, era isso. Deodoro puxava um parador parador e o Santa Cruz já Era era expresso. expresso. Era a maioria expresso. dos tempos. Então, e aí a gente acaba debatendo sobre isso. E aí a gente só consegue entender isso com essas narrativas, entende? Sim. E pô, funcionava demais. Então eu Sim. acho que é isso. O papel de um deputado estadual é legislar e fiscalizar o executivo legislativo, que é o governo. Mas, para além disso também, essas coisas só vão funcionar se a gente tiver também a participação de cada trabalhador, da galera do corre, da sociedade civil. Muito interessante. Uma dúvida que eu tenho, assim, por exemplo, eu vejo em relação à população que há muitas pessoas que, tipo assim, estão um pouco, como eu posso dizer, despolitizadas, assim, e estão desanimadas com a política. Por exemplo, entra governo, sai governo, você acaba vendo casos de corrupção, e isso acaba desanimando muito da população. Como fazer para essas pessoas se ligarem Motivar essas como pessoas. motivar essas pessoas assim a interagir com a política, a saber que Acreditar na política. acreditar na política e nos políticos. Então, eu acho que é uma coisa muito que eu aprendi nesses últimos dias ou nesses últimos anos, que seja você o político que você gostaria que tivesse, sabe? Eu acho que Boa. seja você o político que você gostaria de ter, sabe? Eu acho que é isso. Alguém que pudesse de gabinete abrir a porta de te receber ou ir até teu bairro e criar uma... Conversar, criar um vínculo, uma troca. E aí eu acho que isso, talvez não tenha como conversar com cada pessoa específica, mas cria uma roda de conversa, sabe? Numa praça, roda de conversa, deputado X, lá na Vila Aliança, em Bangu, chega, troca uma ideia com a galera e leva a galera da assessoria. Pô, a luz não tá funcionando, não tem asfalto, não tem saneamento, a escola X tá faltando isso. E começa, vai riscando, vai priorizando, entendeu? E para além disso, que a gente possa também escolher pessoas comuns. E dá pra gente identificar. Dá pra gente Pessoas identificar. que a gente se identifique também, né? Não, tipo, pessoas comuns, tipo, pessoas do nosso dia a dia. Sim. Tipo, não é aquela pessoa que eu olho pro político e não me enxergo nele. Não sinto uma conexão, não sinto uma troca. Tipo, são pessoas que, tipo, estão mais ligadas no nosso dia a dia, estão mais ligadas no nosso ponto de vista. São aqueles tipos de pessoas mais familiarizadas. Não, tipo, não precisa ser um conhecido teu, mas, tipo, tem certa pessoa que tu olha, pô... Esse cara já pegou comigo, um trem tá já ligado? lotado, Tipo assim, vai pô, já trabalhar. pegou um Igual trem. como eu já peguei. Eu olho na cara dele, eu vejo que ele já sofreu no BRT, tá Sim, ligado? sim. Tipo, tu sente essa parada, tu sente essas coisas assim na pessoa. Então, tipo assim, isso é importante. isso. Esse ponto, assim, ele acaba sendo muito importante pra gente puxar um ponto de, tipo assim, voltar a acreditar na política. Voltar a acreditar que, tipo assim, pode dar certo. Tipo... Pô, uma frase isso. que eu escuto muito todo político é ladrão, sabe? Eu vejo muita gente falando isso e não é assim, né?
você pesquisando e tal, eu vejo que não é assim. Mas muita gente fala isso. É, porque o Rio de Janeiro vive um histórico disso, né, cara? A gente vive um histórico de governadores e prefeitos presos, né, por corrupção. A gente viu agora um governador, o atual Wilson Witzel, que foi julgado, foi culpabilizado, sentado no banco dos réus, e hoje a gente vê aí também ele tentando se candidatar. Cara que, sei lá, foi um dos responsáveis pela inércia de respiradores no estado, né? Como é que, durante a maior crise tempo de sanitária pandemia. mundial, durante o período de pandemia. Aí tu fica assim, pô, como assim? Aí acho que é isso também, pô, você fica desacreditado, como eu fiquei também, como eu fico todo dia, né? Você vê aí um Gabriel Monteiro, porra, fazendo essas merda toda, óbvio que, como é que eu vou acreditar nas coisas, sabe? Como é que é isso? Complicado. Gente, Jairinho, como é que é isso, cara? A maior votação dele que foi aqui na Zona Oeste. Cara, porra, matou uma criança. Como é que é isso? Provado. Foi lá, laudo, perito, tudo. Não fui eu, foi o golpe. Provado. Como é que é isso, cara? É isso. Acho que a história do Rio de Janeiro tá marcada por esse histórico. Mas eu acho que a partir do dia 2 de outubro a gente vai dar um start. E aí talvez a gente consiga, enfim, mudar essa história, virar essa página de vez e começar a tocar política de uma maneira séria e priorizando a Zona Oeste e a cultura, enfim, cada trabalhador. E olhando no olho, né? Não ficando só enfurnado lá na Alerj, mas também estando na rua, porque eu acho que a política se faz na rua. Uma dúvida, em relação, tirando a política, quem é o Cauã fora da política? Quais os seus hobbies, música que você curte ouvir, gosta de beber? Quais os seus hobbies? O que você gosta de fazer, assim? Ai, meu Deus. Olha, eu sou professor de segmento infantil, professor de arte. Eu gosto muito de dançar. Gosto muito de dançar. Gosto de pintar também, desenhar. Gosto de ouvir música mais calmas e tal. Pra dar uma tranquilizada, né? Cara, porque minha rotina Vida é muito agitada, né? Até a rotina mesmo, porque independente da política, eu tô coordenando um coletivo de jovens. Então aquele frenesi, aquele êxtase, então eu gosto de ouvir músicas calmas. Também tem algumas playlists bacanas, mas eu não sei te dizer, sabe por quê? Porque eu tô vivendo pra isso. Tô né? vivendo pra isso, eu não sei. O que eu gosto de fazer, Guilherme? Não sei. Eu não sei, Cara, eu gosto de fazer um negócio. Eu gosto muito de ir à praia, mas há anos que eu não vou numa praia, tempos. Isso. Faz muito tempo. Eu acho que sábado agora a gente vai fazer um voo em Barra de Guaratiba. Vai lá, Pedra, Barra, entregar Barra de Guaratiba. vai entregar os nossos materiais e dialogar com a galera, com os camelôs, com a galera que trabalha de maneira informal. Mas fora isso... eu ando de perna de pau. Lembrei, viu? Eu ando de perna de pau. Ai, que saudade, cara. Não, é difícil se equilibrar, mano? Cara, eu aprendi em 4 dias. Caraca. Com a Gabi Viterbo, que foi minha professora. Eu aprendi em 4 dias. Inclusive, eu tô com uma saudade da galera dos pernautas. Ando de perna de pau. E aí eu fazia uns trabalhozinhos com palhaço, ganhar um dinheirinho nas festas de criança. Pô, muito me amarro. Pô, no final, salgadinho, maneiro. Pô, eu gosto muito. Mas eu... É isso, assim, tudo que relaciona a cultura, né? Eu gosto muito de fazer teatro, gosto muito de pegar um texto e ler. É isso que eu faço isso há um bom tempo, mas eu acredito que eu consiga ter uma brechinha, assim, em algum momento, né? E aí, Guilherme, talvez, o Guilherme, eu digo, é o menino que tá com a gente, fortalecendo a gente. Vai aparecer aqui. E aí, Guilherme? Quiser dar um salve? Mas Guilherme disse que talvez não, porque a rotina da Alerj é muito caótica, né? Mas eu vou buscar também, pelo menos finais de semana, tentar, enfim, tá numa roda de slam, de rap, né? Num cortejo de perna de pau, trocar uma ideia com a galera, pra também humanizar a figura do corpo político. Já falei, não me coloque terno, Vou estar assim, ó, normal aqui em plenário. Tranquilão. E é isso, entendeu? Não tô cumprindo com o regimento, não tô de regata, mas tô aqui, ó. Guilherme Kid, é isso, cria da Zona Oeste. Tô aí me colocando à disposição pra gente conseguir, pra que as pessoas consigam entender que tem gente como a gente lá naquele espaço, né? Isso é infiltração. Se infiltrar naquilo lá, hackear e...
cada vez mais enegrecer aquele lugar, né? Chegar de Isso. bonde, é isso. A ideia é essa, JJ, geral junto. É vamos isso. puxar Ainda, Ainda essa esquece, é bala, esquece. JJ. Esquece. Temos algumas perguntinhas aqui no perguntinhas no Instagram. É isso, são muitas, meu Infelizmente, Deus. não vai dar pra citar todas, mas vamos passar E foram pra ele. bastantes perguntas. Ele Sério? vai responder. Aham. Mentira. Vai responder Sério, depois no Instagram sério? pra gente, algumas? Posso? Claro, então. Ai, meu pai. Vamos lá. Meu Deus, eu tô vendo aqui, foram muitas perguntas. Olha. Muitas perguntas mesmo, cara. Cara, gostei. Caralho. Agradecer, Vou agradecer a ver. galera que comentou, que deu essa moral. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Aí, é isso. Olha, teve pergunta aqui. Rosa, Pires, J, Bacana, Raf, Farrá, Fio, Mariana, Jerry, Sol Eita. Brabo, e da brabo. página Cultura também. Ih, a galerinha aí tá Ó. acompanhando a gente. Ai, que saudade. Olha, vou aqui com uma pergunta que eu achei bem interessante da Bacana. Você acha que com 16 anos um jovem está apto para escolher um candidato? Claro. Eu acho. Com 16 anos você estava apto, você se... Porque, tipo assim, eu tenho 22 e, tipo assim, não me encontro apto. Tipo... Não, por quê? Cara, eu acho que, tipo assim, é um ponto muito delicado. Tipo, eu odeio errar. Eu carrego, tipo assim, um peso daquele negócio. Eu vou tomar uma decisão. Aham. Se aquela decisão não for do jeito tipo assim, que eu criei uma expectativa aquilo, eu vou ficar muito puto. Vai ficar frustrado, tá ligado? Exatamente. Aí eu vou botar a culpa, tipo, toda em mim, não vou botar a culpa no candidato, vou ficar Não, não puto existe comigo. 200 e... Não existe... Eu acho que eu entendo o que tu tá Milhares falando. de Tipo, a pessoas- galera que pessoas. votou no Jairinho, a galera que votou no Gabriel Monteiro, como é que elas se sentem hoje? Tipo isso, Tipo, né? uma questão assim, tá ligado? ligado. Como um jovem de 16 anos, tipo assim, ele vai se tornar apto, ele tá, tipo, estudando político o suficiente. Tipo assim, eu conheço jovens de 16 anos que, porra, na moral, Não tá nem aí pra caralho, nada. tipo assim, alguns que não Então, estão nem aí pra nada então. e outros que estão, tipo assim, super politizados. Por isso verdade. que o voto com 16 anos não é obrigatório, né? Você consegue tirar até os seus 18. Então, assim, eu acho que vai muito do opcional. né? Por exemplo, esse ano a gente Exato, teve no 5 caso. milhões de jovens entre 16 e 18 anos que tiraram seus títulos pela primeira vez. Foi um número histórico, nunca visto na história do Brasil. Mas eu acho que muito por esse lugar, né? Dos Vingadores, né? E aí a gente se colocar nesse exemplo com a licença poética. Mas, assim, eu acho que se o jovem de 16 anos se sente preparado, ele tem a oportunidade de tirar o título de eleitor e votar e exercer o teu direito. Se ele não, ele pode esperar até os 18, que é a idade considerada, né? Maioridade, Maior de né? idade, enfim. Tem essa possibilidade de ter mais acesso à informação, sai do espaço escolar. Por exemplo, eu no meu 18, eu não votei. Eu só votei com meus 16, eu não votei. Eu não tinha tirado meu título. Eu tirei meu título com 18. E eu votei pela primeira vez. Eu não pude votar na Marielle. Entendeu? A Marielle não levou meu voto. Entendeu? A Marielle levou a minha admiração. Totalmente diferente. Mas eu não votei, não porque eu não queria. Porque eu estava num processo de formação política comigo mesmo através da ocupação das escolas. Através de sendo um presidente do Grêmio Estudantil, entendendo, poxa, legal, consigo liderar uma galera mesmo trabalhando de maneira coletivamente. Então, e aí com 18 eu votei. Foi meu primeiro voto. Assim, para presidente, para governador, para senador, para deputado federal e estadual. Então, assim, pô, é uma emoção demais, porque, pô, aquele frenesi de chegar tua vez e apertar aquele barulho. Dá uma Pô, e ansiedade, assim, aquele imagina. negócio do, caraca, será? Espero que o meu candidato vença, sabe? E aí eu acho que é isso, assim, meu primeiro voto, eu fiquei... Pô, não, e assim, e aí o meu candidato à Previdência não ganhou. Foi o Haddad. Eu me sentia, parecia que acabou. Sabe, me senti, porque eu fiquei três dias sem falar com ninguém, fiquei muito mal. Porque eu me familiarizei com o que ele defendia, tá ligado? Que era a melhoria da escola, sabe? Esse negócio da valorização do professor. Ele que foi um professor, sabe?
Eu falei, caraca, cara, como é que vai ser daqui a 4 anos, sabe? E esse ano eu tô aí com meus 23. Então, acho que respondendo essa pergunta, eu acho que eu não acredito na obrigatoriedade do voto de 16 anos, mas eu acredito na alternativa desses jovens, desses adolescentes de 16 anos, se caso eles se identificarem e terem Informação a informação suficiente, que é a ciência da importância de exercer o seu voto, eu acho que esse direito ele tem que ser sim garantido. Sim. Mas se ele ainda não conseguir, né, se encontrar politicamente, eu acho que Aguarda ele pode. mais 2 anos. É, né? e aí vai, sabe? É. E aí segue. Visão. PP Jerry. Deputado pode mandar prender alguém? Deputado mandar prender alguém? Uma dúvida. Essa foi a pergunta. Uma Não, pergunta aqui. Não, que isso. Que isso. Eu acho que a gente tem leis comuns enquanto sociedade civil. Se alguém me agredir, se alguém me desacatar, eu posso sim acionar a polícia legislativa, né? Mas a voz de prisão, Não, assim, em si, não, no caso. não. Não, mas em si, a voz de prisão, eu acho que ela é um direito pessoal, tipo, ó, aconteceu um assédio dentro do trem. Eu posso dar uma voz de prisão pra uma pessoa Não. assim, não? Não, eu tenho que ainda respeitar as esferas como qualquer. Criminais, né? Como qualquer cidadão, né? Eu tenho que criar prova, eu preciso ir na delegacia, eu preciso prestar queixa, eu preciso fazer boletim de ocorrência, e aí sim seguir com todas as tramitações de maneira igualitária como sociedade Entendi. civil, né? Eu acho que a gente não tem essa autonomia de declarar voz de prisão. Visão. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Produção, quantas perguntinhas eu posso fazer? Dá o laudo. Dá o laudo. Galera, agradecer quem tá acompanhando a gente até aqui. Muito obrigado pela moral, vocês são sensacionais. Tamo junto. O que o deputado estadual provém ao Estado? Provém? Exato. Eu acho que é muito do que a gente conversou, né? É. Então, acho que é a questão de legislar leis, mas que sejam leis que sejam, bom, pelo menos no meu entendimento e na nossa construção política, são leis que sejam atravessadas pela diminuição da desigualdade social, racial, de gênero e também pela democratização dos equipamentos, sejam eles culturais, sociais, da saúde, né? Então, eu acho que o deputado ele tem uma responsabilidade fundamental na democratização de todos os acessos, seja eles qualquer que for. Então, acho que se a gente construir essa perspectiva de construção social, né, de que cada bairro, de cada zona tem, assim, seu investimento garantido, sua cultura, sua arte, sua educação garantida, eu acho que esses parlamentares saberão também conduzir com excelência as propositivas e as devolutivas das leis que tanto que a sociedade civil precisa. Yeah. Acho que isso é uma visão muito interessante. Visão. Cara, Terapinha, pra gente encerrar as perguntas puxar do pra- Instagram, depois a gente Não, vamos te mandar pra você Beleza, responder pra beleza. gente. Queria agradecer as mensagens, a gente vem recebendo muitas mensagens positivas durante a semana. Muito obrigado. Quem vem seguindo, quem vem divulgando, Mãozinha muito melhor, obrigado. na moral. Muito obrigado pela moral. Por favor. E é isso. Sigam o Nota 8 Cast. Sigam a gente também no Spotify. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Deixa lá o like lá. E é isso. E sigam também aí, ó. Tamo junto. Tamo junto. Fala seu arroba Cauã, aí pra faz o seu arroba aí. rapaziada. Gente, pessoal. eu posso falar o número também? Não, né? Fica à eu vontade, posso? fica à vontade. Então, tá. sua. Então, ó, meu nome é Cauã, sou candidato mais jovem, tenho 23 anos, sou candidato mais jovem da capital. Sou da Zona Oeste, meu número é 13050, Juventude que te representa. Sou cria de Cesarão, moro atualmente em Campo Grande. Estou aí para a gente conseguir trocar uma perspectiva de um projeto político que consiga priorizar a Zona Oeste, a atividade cultural, da cultura, do lazer e da educação aqui no nosso território. E também humanizar o espaço da política. Vale a pena acreditar, porque só a luta muda a vida. É isso, meu arroba é Cauã Lopes, é KAWAN
Lopes RJ, em todas as redes sociais. Vamos juntos. E, ó, gente, falta pouquinho aí para as eleições. Conheça os candidatos de vocês, conheça as propostas, porque é muito importante a gente caminhar juntos. Eu acho que durante esses 4 anos que cada deputado e cada deputada vai exercer de mandato, precisa ser junto e de maneira coletiva com a sociedade civil, com o trabalhador, com a galera do vagão de trem, com a galera que pega BRT lotado, com a galera que tá, enfim, se sustentando através da cultura. Então vamos caminhar junto, porque é muito importante a gente ter gente como a gente nesses espaços para que a gente fazer e acontecer todos esses atravessamentos que, enfim, impactam nossas vidas. Então é isso, vamos juntos, vamos embora. O papo foi muito bom. Sigam Cauã Lopes. É isso. É E sigam o isso. NotaCast também. Nota 8 Nota Cast. 8 Cast. Dê essa moral. Porque esses meninos aí resistem pra caramba. Vamos Aquelas juntos. E anuncie coisas, sua nem marca muito também bonito pra conosco. te dar trabalho, nem muito feio pra te fazer passar vergonha. Mas, Cauã, fala aí pra gente sobre o Cultura Zona Oeste. Como que foi fundar? Como que funciona? Conta um pouquinho pra gente fechar. Beleza. E você respondendo a pergunta, eu queria que você deixasse a nossa frasezinha na mente. Que você vai Nem falar. muito bonito nem pra te muito dar trabalho. E nem muito feio pra te fazer passar vergonha. Apenas nota 8. Você vai encerrar. Nem Ô, muito gente. bonito pra te dar trabalho, nem muito feio pra te fazer passar vergonha. Apenas nota nota 8. 8. Mas 13050, Juventude Ah, que te representa. Ó, já isso. gravei. eu já olha. vim com a camisa do 0, clube, 5. 13 Futebol Clube. Que isso, arrasou. Homenagear aí. Mas como a Jota mencionou anteriormente, como foi a fundar o projeto Cultura Zona Oeste? Então, foi uma loucura. Então, Cultura Zona Oeste surgiu lá na garagem de casa, depois do assassinato da Mari. A gente pensou em capacitar jovens e adolescentes com dança, com teatro, com cultura. Então, a gente saiu lá da escola, a gente fazia dança e teatro na escola. Depois que a gente se formou, a gente queria alcançar outros jovens. Então, a gente começou lá na garagem de casa, com 4 jovens, depois foi para 17, depois foi para 18, depois foi para 30. E aí, depois a gente foi para o sindicato dos professores ali perto. E aí Sim. a gente foi para a faculdade de Moacir Bastos, que era ali do lado do Antônio de Pádua. E aí agora a gente está no Centro Esportivo Mestre da Silva todo sábado. A gente capacitou já passou pelo Cultura Zona Oeste mais de 3.000 jovens que Caraca. fizeram dança, teatro. Nós fomos para Brasília, nós dançamos com o Duda Beat, nós já Maneiro. participamos da caminhada contra a intolerância religiosa. Já fizemos vários espetáculos também de maneira gratuita. Então, o jovem que quer fazer arte, quer fazer dança e não tem dinheiro, a gente acolhe esse jovem, capacita esse jovem, entrega o curso de formalização, entrega o certificado após o ano de conclusão de curso e a gente capacita ele também para ser multiplicador no seu bairro, na sua zona, na sua casa, em qualquer lugar. Hoje ele já tem 5 anos de resistência, porque a gente fala que a gente resiste, porque é muito corre para botar a Cultura Zona Oeste na pista, a disponibilidade do tempo, o suor e, enfim, né, o consenso também para que a gente consiga, enfim, impactar esses jovens. De maneira gratuita e a gente tem esse objetivo, né? Alcançar, construir e empoderar. Alcançar o jovem que quer fazer a arte, né? Construir nele o desejo de ser um artista, de ser um protagonista e empoderar ele para que ele consiga também empoderar outros jovens através dessa mesma metodologia. Alcançar, construir e empoderar. Muito Qual é o interessante. Instagram do... O Instagram é @culturazorj. Cultura ZORJ. É isso, Muito minha legal, tropa. é isso, Segue lá, tropinha. quem quiser já sabe, mensagem na DM. O bagulho é esse. Gravou o bordão? Nem muito bonito para te dar trabalho, é isso? Isso. E nem muito feio para te fazer passar vergonha. Apenas Apenas nota nota 8, 8. família, na É moral. isso. Olha aí, Esquece, Esquece. mais um tropinha. episódio pra pista. Muito obrigado O pela número sua do presença, amigo pela é moral. 13050. A juventude que te representa, tropinha. É isso. Vote, mas vote consciente. É isso, falta É pouquinho, isso. gente. Vamos juntos.
É isso, Ficamos tropinha. por aqui. Ficamos por aqui. Rapaziada, sigam Fé. Nota 8 Cast. Nem Anuncie precisa seguir sua a gente marca, não, tá anuncie ligado? sua marca aqui Siga Nota conosco. 8. Anuncie sua marca conosco. Manda mensagem lá na DM que a gente desenvolve o assunto da melhor forma, tá Desenrola. ligado? JJPP Studio cedendo um lugar aqui pra gente, tá Estrutura ligado? maravilhosa, Quer Josivan. gravar uma voz, quer gravar um podcast, já sabe, cola aqui, não sabe como gravar um podcast, chega na ideia, conversa com a gente que a gente desenvolve isso daí e passa um pouco do conhecimento que a gente sabe pra estar fazendo isso acontecer, tá ligado? E é isso. É isso, tropinha. Voto consciente. Tem algum assunto, algum recado, produção? Voto consciente é o mais importante. Também Vivemos tem numa Gogô democracia. Produção. Gogô Produção fechando com a gente, Rodrigo Marinho. Rodrigo Marinho. Foto, vídeo make, videoclipe, rios, tudo que você quiser. Vai casar? Eu não aconselho não casar não, tá ligado? Mas se for casar... O amigo casou, chama. né? O Felipe aí, ó. Que mostra aí a aliança. Porra, É isso, brabo. né? E é isso. Tropinha, antes de encerrar, vamos lá, vamos ter consciência no voto. É o mais importante. Vivemos numa democracia com paz, nada de violência. É isso. E é isso, tropinha, é isso. Vamos juntos. Paz Muito e obrigado amor, pela família. moral. Valeu. Tamo junto. Tamo Muito junto. obrigado, E, ó, não Cauã. esqueçam. Nem muito bonito. Pra te dar trabalho, nem muito feio pra te fazer passar vergonha. Apenas nota nota 8. É isso. É isso, tropinha, fé. Valeu. A tropa aqui é como? Nota 8, mas o amigo ali é como? Nota 13. 13 que te representa. É isso.